Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, os embates entre os poderes e as eleições. Eu converso com Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF. Ministro, boa noite. Boa noite, uma satisfação enorme, Denise, conversar com você e falar àqueles que acompanham o Jornal da Gazeta, da TV Gazeta, né? Mas ministro, vamos começar falando sobre o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro. Na sequência, nós tivemos a Câmara colocando o deputado Daniel Silveira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso pode até ser revisto. Houve muita polêmica interna na Câmara, mas é como se houvesse uma sanção à decisão do presidente Bolsonaro. Eu queria saber juridicamente como é que o senhor vê todo esse processo. A condenação, primeiro pelo STF, que foi quase por unanimidade, né, entre os ministros, e depois a reação imediata do presidente. Olha, eu vejo como algo integrado à soberania da presidência da República. E o ato, seja de indulto, que é coletivo, seja de graça, prevista a graça no Código de Processo Penal, não desafia a impugnação junto ao Judiciário, sob pena de o Judiciário substituir-se nesse ato político, que é o ato relativo à graça, ao presidente da República. Agora é hora de temperança, é hora de sentar-se à mesa, buscando-se o entendimento que tanto interessa ao país. Agora, depois dessa decisão, nós tivemos outros desdobramentos, porque aí houve também uma palestra do ministro Barroso, que o Ministério da Defesa respondeu como uma ofensa grave, por ele ter sinalizado que talvez o presidente Bolsonaro quisesse influenciar a posição das Forças Armadas em relação às eleições. Então, na verdade, a gente vê um atrito em várias frentes entre o governo, entre o executivo, o presidente Bolsonaro em particular, e o judiciário, não é? Olha, não conhecer os militares, achar que alguém faz a cabeça do Exército, faz a cabeça da Marinha, faz a cabeça da Aeronáutica. E, a meu ver, o colega, ministro Luiz Roberto Barroso, porque eu tenho uma amizade de muitos anos, que admiro, cometeu um ato falho, no que acabou colocando mais lenha na fogueira. Não foi bom. Agora, o senhor vê alguma possibilidade de entendimento, de acomodação dessa situação, inclusive tendo em vista a realização das eleições numa situação de normalidade? Olha, as eleições gerais prometem, mesmo porque até aqui nós temos uma polarização muito grande. Considerado pré-candidato, que é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou sendo ressuscitado politicamente, eu fui voto vencido, pelo Supremo. Mas paciência, depois que o Supremo decide, não se tem que questionar a decisão, tem-se apenas que cumprir a decisão formalizada. Agora, ministro, em relação ainda ao caso do Daniel Silveira, ele foi condenado pelo Supremo por acusações e por críticas que foram feitas aos ministros, ao próprio Supremo. Na época, o senhor estava no STF. O senhor não vê uma animosidade contra o Supremo? É como se fosse um posicionamento político hoje, se criticar decisões do Supremo Tribunal Federal? Ninguém concorda com o que foi veiculado pelo deputado Daniel Silveira, porque ele extravasou até os limites próprios à urbanidade. Mas deputados e senadores, para que atuem com desassombro, sem inibição, eles são invioláveis, consideradas quaisquer palavras, opiniões e votos. E essa inviolabilidade acabou não prevalecendo. E o que começa errado tende a se complicar. O presidente da República, como eu disse, em um ato soberano, alusivo à governança maior do país, perdoou Daniel Silveira e podia perdoar. E esse ato também não fica sujeito, como já ressaltei, ao crivo do judiciário. Agora haveria uma forma de chegar-se talvez a um denominador comum. A Constituição Federal atual prevê que a Casa Legislativa pode suspender o processo contra o parlamentar.
Não seria o caso, então, da Câmara dos Deputados, atuando inclusive como árbitro, suspender o processo crime que ainda está em tramitação, já que não houve publicação do acordo condenatório, e esse acordo desafiará, de qualquer forma, embargos declaratórios, presente omissão, contradição ou obscuridade? A meu ver, sim, talvez fosse um ato político de eficácia maior, para se colocar em stand-by, se dar um tempo a que o tema, esse conflito, amadureça um pouco mais. Agora, e questão da elegibilidade dele? Porque o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ainda questiona esse ponto, mesmo que venha a graça, o indulto do presidente Bolsonaro. A graça foi linear e apoiou o processo crime. A inelegibilidade resultaria do título condenatório presente a pena que cesseia a liberdade de ir e vir. Caindo a condenação, cai também a suspensão dos direitos políticos, cai também o afastamento da própria diplomação do deputado federal. Que se prossiga, que ele se apresente, inclusive como candidato, e que tenhamos a palavra última dos eleitores, dos cidadãos que no Rio de Janeiro votaram nele. E, pelo que está sinalizado no contexto, ele tem um eleitorado, como também tem o presidente atual da República, cativo. Agora, ministro, como é que o senhor vê a discussão entre o que seria liberdade de expressão e o que, a partir de certo ponto, se caracterizaria um crime? Foi exatamente a colocação que foi feita em relação a toda a fala, aquele vídeo do deputado. Não é? O senhor fala que ele tem essa imunidade exatamente pelas condições, por ele ser um parlamentar. Mas a gente pensando na população de modo geral. Olha, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Está previsto na Constituição Federal, com consequências jurídicas no campo civil e no campo penal, considerada a honra que, porventura, venha a ser alcançada pelo exercício dessa liberdade. Agora, como nós concluímos que deputado e senador, e isso atende aos interesses da sociedade, são invioláveis, não responde civil e penalmente, né? Não há por que se cogitar aí de uma ação indenizatória. Mas o Supremo caminhou, a meu ver, distanciando-se da lei maior que ele deve guardar, é o guardião maior da Constituição, todos nós somos guardiões, mas ele é o maior. Distanciou-se do que previsto na Constituição Federal. E o bem maior, porque visa, como falei, afastar qualquer inibição relativamente ao parlamentar, ao desempenho ou exercício do mandato, é a inviolabilidade. E paciência, a problemática se resolve em outro campo, não o civil e o penal, mas o campo do processo administrativo presente, possível quebra do decoro. Aí, com a palavra, os integrantes da Câmara dos Deputados. Agora, ministro, como é que o senhor vê a sinalização dada, por exemplo, pelo presidente Bolsonaro de que ele não cumpriria alguma decisão do Supremo referente, por exemplo, ao marco temporal? Olha, é um arrobo de retórica, porque eu não posso presumir que o presidente da República, né, preconize a anarquia. E a partir do momento em que não se cumpra uma decisão judicial se impugna, é outra coisa. Evidentemente, teremos no país a anarquia. O Supremo, pela Constituição que Ulisses Guimarães apontou como cidadã, tem a última palavra sobre o alcance dessa mesma Constituição, sobre o direito positivo aprovado pelo Congresso Nacional. E isso compõe o sistema, e as regras do sistema têm que ser respeitadas, sob pena de não termos mais Estado Democrático de Direito. O presidente da República adentrou, para mim, o campo da simples retórica.
E, ministro, para fecharmos essa discussão toda sobre esses embates entre os poderes, persistindo essa discussão em relação à segurança do sistema de votação aqui no Brasil, como é que o senhor acha que pode prevalecer as decisões do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições? Como é que se preserva e se tenta garantir as eleições de uma forma pacífica? Eu presidia as primeiras eleições informatizadas em 1996. E de lá para cá não tivemos, quanto às urnas eletrônicas, ao resultado que as urnas eletrônicas viabilizam, preservando, acima de tudo, a vontade do eleitor, uma única impugnação séria, uma única impugnação procedente. É algo que veio para ficar e que, portanto, não pode ser afastado, e mesmo porque o presidente da República foi eleito presidente por esse sistema. Dizia agora que teria havido uma falha e que, se não fossem as urnas eletrônicas, ele teria sido eleito em primeiro turno, é partir para uma autoestima exacerbada e que não se coaduna, não se harmoniza com a realidade. Nós ouvimos Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Denise Campos Toledo, uma satisfação enorme participar do Jornal da Gazeta, que presta um serviço de utilidade pública muito importante ao país. Muito obrigada, ministro. Com vocês.